Se você pudesse escolher, você escolheria não passar por momentos difíceis? Enfrentar lutas, enfrentar dificuldades? Eu acredito que sim. Eu também escolheria nesse sentido, né? Seria muito bom uma vida sem problemas. Quem é que não ia querer evitar um acidente? Quem é que não ia querer não enfrentar o desemprego? Quem é que não ia querer não passar pela perda de um amigo, de uma pessoa próxima? Quem é que não ia querer não enfrentar uma doença? Mas a verdade é que os problemas chegam até nós e chegam sem pedir licença. Quando nós nos damos conta, nós estamos no meio da tempestade. Quando nós nos damos conta, nós estamos no meio do furacão. E agora? O que fazer? Como proceder? A verdade é que a Bíblia nos aponta para a confiança em Deus. Esse é o caminho, confiança em Deus. E para ilustrar a nossa reflexão de hoje, eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 14. Aqui nós encontramos aquele momento muito conhecido, onde os discípulos de Jesus estavam dentro do barco. E de repente, de longe eles observam que alguém vem se aproximando. Eles ficam assustados, acham até que se trata de um fantasma, mas logo que eles percebem que é o Senhor Jesus Cristo, eles começam até mesmo duvidar um pouco. E Pedro então faz o seguinte pedido ao Senhor Jesus Cristo: se é de fato o Senhor Jesus, permita que eu me encontre com o Senhor, que eu caminhe sobre as águas. Então o Senhor Jesus Cristo chama a Pedro e Pedro começa a ir bem, Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas o verso 30 nos diz algo interessante, diz que Pedro, ao observar ao seu redor aquela tempestade, ao observar onde é que ele estava, Pedro começa a afundar dentro das águas. E logo Pedro fica desesperado e Pedro então pede por socorro: Senhor Jesus, me socorre. Senhor Jesus, me salve. E o verso 31 diz que o Senhor Jesus Cristo então estendeu as suas mãos a Pedro, estende a sua mão e resgata Pedro ali daquelas águas. O que aconteceu com Pedro? Pedro começou a olhar para as circunstâncias à sua volta e não teve mais o seu olhar fixo em Cristo Jesus. No momento em que Pedro desviou o seu olhar do Senhor Jesus Cristo e olhou para as circunstâncias, para o tamanho do problema em que ele estava, Pedro começou a afundar. Assim também acontece comigo e com você. Quando nós enfrentamos as nossas lutas, as lutas que chegam até nós de diversas formas, nós temos uma tendência humana de querer duvidar, de querer olhar para o tamanho da dificuldade, olhar para o tamanho do problema, e isso traz um sofrimento ainda maior, porque isso afeta a nossa fé. O caminho aqui que nós aprendemos com esse texto é não perder o olhar de Cristo Jesus, continuar confiando no Senhor que cuida de nós em todas as circunstâncias, não duvidar do cuidado de Deus em nenhum momento. Nós devemos, nos momentos de dificuldade, sejam eles quais forem, continuar confiando no Senhor, continuar crendo no cuidado absoluto de Deus sobre a nossa vida. Assim deve ser o proceder cristão, assim deve ser a caminhada cristã. Por isso a mensagem de hoje é: confie em Deus independentemente da situação, independente do problema, independente do tamanho da tempestade que se aproxima de diante de você, porque nós podemos confiar no cuidado de Deus. Nós que cremos em Cristo Jesus estamos debaixo do cuidado de Deus, que é soberano, todo-poderoso, e inclusive diante da palavra de Deus nós devemos entender que Deus, no seu poder infinito, no seu conhecimento infinito, o Senhor pode fazer inclusive que os momentos difíceis, os momentos de dor, os momentos complicados da nossa vida venham a convergir para o nosso bem, venham somar para o bem da nossa vida, de acordo com Romanos, capítulo 8, verso 30, que diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não tenha dúvida, Deus pode fazer com que toda tempestade, todo problema que possa chegar à minha e à sua vida possa ser convertido em bem, possa somar para o bem, para o aumento da nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento. Portanto, nos momentos de luta, confie em Deus, não desvie o seu olhar do cuidado do Senhor, porque de fato o Senhor é poderoso para nos sustentar diante de toda e qualquer
dificuldade. Deus não nos abandonará. Nós podemos enfrentar qualquer luta, qualquer dificuldade se nós estivermos confiantes no Senhor. O Senhor não nos desampara. Eu quero convidar você agora para nós orarmos ao Senhor. Clamar ao Senhor para que o Senhor nos ajude nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, para que nós não percamos a fé, mas que sim, mesmo nos problemas, o Senhor aumente a nossa fé. Mesmo nos problemas, nas dificuldades que nós tenhamos que enfrentar, o Senhor fortaleça a nossa caminhada para que nós saiamos ainda mais fortes das dificuldades, das lutas e possamos deixar um bom exemplo de louvor ao Senhor. Não para mérito nosso, mas para a glória do Senhor, que é todo-poderoso e que nos sustenta a todo momento. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, nós queremos te render graças nesse dia pelo cuidado, pela fidelidade, pela bondade do Senhor. Nós sabemos que até mesmo nos momentos em que nós não observamos, não nos atentamos, ainda assim o Senhor lá está cuidando de cada um de nós. Portanto, obrigado pelo teu cuidado contínuo sobre a nossa vida. Pai, hoje nós falamos sobre enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas que nós sabemos que por sermos cristãos não estamos isentos desses problemas, ó Pai, mas há uma grande diferença. Agora que cremos em Cristo Jesus, nós não estamos sozinhos diante das lutas, nós não estamos sozinhos no meio da tempestade, o Senhor está conosco, o Senhor nos apresenta uma porta de saída, o Senhor nos apresenta uma salvação. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, nos sustente, cuide de nós, nos ajude a não perder a fé, mas nos ajude a continuar caminhando, crendo, confiando no cuidado do Senhor. Portanto, nos ajude a mim e ajude a cada pessoa que me ouve aqui no Devocional Kairos em suas lutas, em suas dificuldades. Assim eu oro, Senhor Deus, pedindo a Ti perdão dos nossos pecados, confiando no cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não olhe para o tamanho das lutas, mas creia e continue confiando no cuidado do Senhor.